igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Meus queridos irmãos, nós vamos agora iniciar nossa escola bíblica dominical. Vamos, nesse momento, entrar na presença do Senhor, em oração, clamando a Deus pelo perdão dos nossos pecados, para que Ele venha nos conceder o privilégio e a bênção de adentrarmos em seu santo templo para adorá-lo, para servi-lo, para bendizer o seu santo nome. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos juntos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Deus eterno, Deus bendito, santo, santo, santo é o teu nome. Perdoe-nos, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Que o Senhor Deus estenda a sua mão de graça e nos conceda, ó Deus, do teu dom maravilhoso de perdoar, de apagar todas as nossas dívidas, e isso através do sacrifício do teu Filho amado, Jesus Cristo, o sangue que foi vertido na cruz, para assim nos purificar e nos limpar. Pai Santo, nós te pedimos esta bênção e já te agradecemos, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Aceita a nossa oração, atende, ó Deus, a nossa adoração e aceita o nosso louvor. É isso que nós te rogamos com fé, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Hoje, domingo de Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você a fazer uma leitura da palavra de Deus no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, e vamos ler dos versos 1 até o 12, verso 1 ao 12 do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versos do 1 ao 12, que diz assim a palavra do Senhor. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém, meus irmãos? Que Deus aplique em nossos corações a leitura de sua palavra. Então esse texto mostra claramente que o nosso Cristo ressuscitou, que Ele venceu a morte para assim nos garantir a vida eterna. E nessa fé e convicção, hoje vamos louvar ao Senhor, cantando 3 hinos do cantor cristão. Eu quero convidar você a louvar ao Senhor, cantando primeiramente o hino de número 92 do cantor cristão, que tem por título Substituição. Hino do cantor cristão de número 92, Substituição. Esse hino, ele vai falar que
como se fosse o próprio Cristo dizendo a nós que Ele morreu na cruz para nos salvar. E foi justamente isso que em toda a cristandade, nós comemoramos durante esta semana. Comemoramos a morte, a paixão do Senhor Jesus, o seu sepultamento e hoje, no domingo, a sua ressurreição. Então, baseado nesse tema semanal da Semana Santa, nós iremos cantar esses 3 hinos. Hino de número 92 do cantor cristão, que tem por título Substituição. Por ti, morri para te livrar, meu sangue se verti e posso te salvar. É porque tá alto. Bota um tom aí para baixo aí. Esse tom tá melhor. Vai. Por ti, morri pra te livrar, meu sangue se verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Aqui vivi por ti com muito dissabor. Sim, tudo fiz aqui pra ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe salvação dos altos céus, favor. É livre meu perdão, sincero meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Glória a Deus. Foi isso que o Senhor Jesus fez por nós. Ele morreu na cruz para sim garantir a nós o perdão dos nossos pecados, a salvação da condenação. E ao terceiro dia, como diz as Escrituras, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E a ressurreição de Jesus é a prova cabal de que Deus aceitou o seu sacrifício por nós. É a prova de que de fato somos justificados pelo sangue do Cordeiro. E assim como Ele reviveu, nós também iremos reviver. Nós também ressuscitaremos juntamente com Ele, para que Ele seja o primogênito
dentre muitos irmãos. Vamos cantar o hino de número 99 do cantor cristão, que fala justamente desse tema, ressurreição. Jesus esteve morto, morreu, depois foi sepultado e em seguida, no domingo de Páscoa, ressuscitou pela graça de Deus. Hino do cantor cristão de número 99, ressurreição. Salvador na sepultura, mas com poder ficou, ressuscitou, da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte o seu poder, pode agora todos que dá conceder, ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. A sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte o seu poder, pode agora todos vida conceder, ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte o seu poder, pode agora todos que dá conceder, ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Glória a Deus, o nosso Deus que morreu por nós em sacrifício santo vicário, passou 3 dias sepultado, mas venceu a morte ao terceiro dia e ressuscitou. Ressuscitou, garantindo para nós vida eterna, vida em abundância. Irmãos, nos alegremos, pois Ele de fato ressurgiu. Hino do cantor cristão de número 101, ressurgiu. 101, hino do cantor cristão de número 101, ressurgiu. Ressuscitou, aleluia, sobre a
os hinos entoai, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia. Depois a morte quis baixar, aleluia, pecadores pra salvar, aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós iremos dividir as nossas classes e vamos para a escola bíblica dominical aprender da santa e gloriosa palavra de Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Boa tarde, irmãos. Boa tarde aos irmãos aqui que se encontram no templo, aos irmãos e às pessoas que nos dão o privilégio de iniciarmos bem o domingo, né, pela tarde, pela graça de Deus e misericórdia. Vamos dar início ao estudo de mais uma lição, mais um EBD. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa manhã, por meio do estudo da lição. Vamos iniciar orando, pedindo sabedoria a Deus. Vamos orar. Soberano Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus bendito, por mais este momento, ó Pai, que aqui nos encontramos, no primeiro dia da semana, ó Pai. Nós nos reunimos, Senhor, para te louvar, para te prestar culto, ó Pai, sobretudo um dia memorável, Senhor, como é o dia de hoje, o dia que marcou a tua ressurreição, o dia, Senhor, em que o Deus que se fez carne venceu a morte e nos proporcionou e nos concedeu a salvação e a vida eterna por meio do sangue, do seu sangue. Nós te agradecemos, ó Pai, porque não tínhamos capacidade suficiente para pagar tamanho preço, mas o Senhor veio, pagou o preço em nosso lugar, ó Pai, e nos concedeu de maneira gratuita, sem qualquer mérito e honra de nossa parte, Senhor, essa dádiva, ó Pai, este beneplácito que vem única e exclusivamente dos méritos de Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Se conosco, ó Pai, abençoa este momento dessa EBD, derrama sobre o Teu Santo Espírito sobre nós e nos concede, Senhor, sabedoria e entendimento, para que saiamos daqui edificados, ó Pai, maravilhados na Tua doutrina, e assim sejamos fortalecidos para mais uma semana, Senhor. É o que nós te agradecemos e te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nós estamos estudando um tema do Antigo Testamento, né? O Pentateuco visto de cima, os primeiros passos na história da redenção, né? Os irmãos Anderson e Hermano já iniciaram a lição, né? Com os capítulos 1 e 2, e nós vamos dar continuidade, vamos abordar hoje, estudar o capítulo de número 3, para que os irmãos possam acompanhar. Interessante, né, a guisa de introdução, a gente ressaltar a importância que
às vezes a gente percebe que às vezes parece que os temas, né, os assuntos estudados, parece que eles se repetem, né? Parece que a gente já passou por diversas vezes sobre esses assuntos, e aí, às vezes a gente até se pergunta o porquê de tanta repetição, né? Já que a gente já, muitas vezes, já conhece o tema, o assunto, e aí a conclusão que a gente chega é que é necessário, né? Tem um Brocardo muito conhecido que diz que a repetição ela é a mãe do aprendizado, né? Ela é a mãe da sabedoria. Então é justamente pela repetição que nós conseguimos aprender, conseguimos entender e conseguimos sedimentar esses assuntos, principalmente quando são assuntos tão complexos, né, como assuntos espirituais, que em uma primeira leitura a gente não tem como exaurir o significado por completo de um determinado texto, e aí necessário se faz para que a gente consiga tentar sugar o máximo de conhecimento possível, justamente essa repetição, e principalmente também porque nós temos uma doença, uma dificuldade na questão da lembrança, né? Por vezes a gente cai no esquecimento em conceitos, em mandamentos básicos, né? Em mandamentos primordiais, elementares da Escritura, e é porque a gente rotineiramente está ali estudando, está ali lendo a Bíblia, ouve uma pregação, realiza um estudo, e mesmo assim parece que foge da cabeça, foge da mente, e aí parece que nós, no momento, nunca nos deparamos com esse texto, mas é justamente pela repetição é que nós conseguimos reavivar, é que nós conseguimos, de fato, tatuar em nossas mentes os mandamentos de Deus, né? A palavra de Deus, para que nós não venhamos a errar. Então, sem mais delongas, vamos aí ao que diz o capítulo 3, que vai falar sobre o desafio da obediência, né? Se a gente tem um desafio para lembrar, quanto mais para obedecer. A gente tem, de fato, uma certa dificuldade que parece que é inata, vem desde o nosso nascimento, essa dificuldade de obedecer. É por isso que o título ele diz que é um desafio, né? O desafio da obediência. A gente tira pelo observar das criancinhas, né? Até as próprias crianças têm uma certa dificuldade na obediência quando da manifestação de ordens dos pais, né? Dos seus responsáveis. Por vezes as crianças teimam, desobedecem, não cumprem, e nós, para com relação ao nosso pai, infelizmente não somos diferentes, né? A gente de fato parece que nos portamos como crianças, né? Como o apóstolo Paulo se reportava aos Coríntios, né? Afirmando, dizendo que eles pareciam que eram crianças na fé e precisavam tomar ainda leite, porque eles não conseguiam de fato entender, digerir o alimento sólido, esse alimento espiritual, né? Então, tal qual criança, somos nós quando deixamos a desejar nesse aspecto da questão da obediência. Por isso que para nós é um desafio, né? O desafio da obediência. E aí na introdução ele inicia dizendo: na lição de hoje veremos a responsabilidade que Deus colocou sobre os primeiros homens e como eles responderam a elas. Aprendemos sobre os elementos espirituais que descrevem o homem de Deus, né? Então vamos abordar aqui acerca de uma palavra principal que vai ser bastante repetida aqui nessa lição, é a palavra mandatos, né? Que a gente já inicia logo aí no primeiro tópico, que são os mandatos criacionais, né? O que são esses mandatos criacionais?
ele diz aí, ó, quando o homem foi criado, né, veja que a raiz da palavra é a mesma, quando o homem foi criado, Deus lhe concedeu domínio sobre a terra e os animais e as plantas, e colocou-o no jardim com toda sorte de árvore frutífera. Então veja que aqui nós estamos voltando ao início da história, que antes de Deus fazer a obra em nossas vidas, eu falo eu particularmente, né? Tinha como essa história inicial de Adão e Eva como uma fábula, né? Quando se falava em Adão e Eva, isso aí é a história, é uma fábula que contam para justificar o início do mundo, né? E aí eu me enquadro na sociedade, nós preferimos acreditar nas teorias que nos eram implantadas na idade educacional, né, que é mais a questão do evolucionismo, dentre outras teorias que não se sustentam. Mas, quando Deus ele nos concede o entendimento pleno, né, que não vem realmente do intelecto humano, a gente conclui, né, a gente chega à conclusão que realmente aquilo que nós pensávamos que se tratava de uma fábula, de uma história sem pé nem cabeça, essa sim é que passa a fazer sentido. E não faz sentido, né, é uma história mirabolante, justamente essas teorias que são inventadas pelo homem para justificar o surgimento da Terra, né, que muitos dizem, né, atribuem ao acaso, dentre outras teorias, né? Mas veja que é muito mais lógico, é muito mais racional a gente acreditar que de fato, né, realmente toda a raça humana, a humanidade partiu de dois seres criados, né? Por isso o nome criacionais, né? Os mandatos criacionais, criados por Deus, do que a evolução de um animal irracional para um animal racional, né, que é o homem, né? Então veja que realmente passa a fazer muito mais sentido. E aí, ainda com relação aos mandatos criacionais, ele diz, ó, todos esses cuidados e bênçãos se completavam com uma série de propósitos que davam sentido à humanidade, que se expressavam em relacionamentos de amor e vida, e que chamamos de mandatos criacionais, né? Ou seja, então, resumindo aqui, esses mandatos criacionais nada mais são do que toda essa correlação que há entre os acontecimentos desde a criação do homem por Deus, né, e tudo que ocorre na sociedade, todas as relações que existem. Isso termina que nós chegamos ao conceito pleno de mandatos criacionais, porque de fato realmente foi tudo criado por Deus, né? Então a gente chega mais ou menos, é um pouco teórico isso aqui, né? Um pouco abstrato, mas no decorrer da lição, lá no finalzinho, a gente vai fazer um retrospecto, eu acho que vai ter como a gente entender melhor. Então, dentro desses mandatos criacionais, o autor da lição aqui vai fazer uma subdivisão entre 3 pontos. Esses mandatos criacionais, ele se subdivide, primeiro, nos mandatos espirituais, né? Então, o mandato criacional é um conceito geral, do qual se subdivide, né? Ou seja, há uma subdivisão específica, particular, no primeiro ponto, que é o mandato espiritual. E o que se trata desse mandato espiritual? Ele diz aí, ó, o mandato espiritual diz respeito ao relacionamento de amor e de vida do homem com Deus, né? Ou seja, um pouco mais fácil, né? Então, o mandato espiritual nada mais é justamente do que esse relacionamento de amor e de vida que há entre o homem, né? Ou seja, a criatura, e Deus sendo o Criador. E aí, para esmiuçar um pouco mais, ele dá dois subtópicos aqui. Em primeiro lugar, o homem tinha o dever, isso dentro do mandado espiritual, né? Em primeiro lugar, o homem tinha o dever de reconhecer essa relação, né? Essa relação que há entre Deus e o homem, dentro desse campo do mandado espiritual.
A despeito de toda a glória e grandeza que o cercava, e todo o potencial e qualidade que possuía, o homem deveria se lembrar que tudo isso lhe havia sido concedido por Deus, a eterna e verdadeira fonte de todas as virtudes. Então, o autor da lição aqui, ele entra no ponto importante, que é justamente a questão da lembrança, né, que não raras vezes o homem, sobretudo quando ele está passando por uma situação de bonância, né, onde a dificuldade ela se afasta um pouco, o homem ele tem essa predisposição do esquecimento a Deus, né? Eu falo isso do homem, sobretudo do homem natural, né? O homem espiritual por vezes também cai nesse erro, mas o homem natural, de fato, ele vive nesse erro, né? Porque ele de fato não se lembra de Deus, né? Principalmente quando as coisas aparentemente parecem que vão tudo bem, né? Mas na primeira manifestação de dificuldade, aí o homem ele corre para Deus, né? Porque é a única fonte de força que é capaz de tirar o homem de qualquer dificuldade, de qualquer buraco, realmente é o próprio Deus, né? Mas o homem ele foi criado justamente nessa intenção aqui, para que ele nunca esquecesse que, apesar de todo o potencial que Deus concedeu para esse homem, né, que foi a sua criatura, mas que o homem jamais viesse a se esquecer da fonte verdadeira, né, que é o próprio Deus. E a gente vê isso na sociedade justamente o contrário, né? É o homem hoje em dia, na verdade, esqueceu por completo de Deus, né? E o ponto de referência central, o homem se colocou ali no centro, né? Justamente colocando o homem como centro de todas as coisas, é o antropocentrismo, né? Tirando Deus do centro e colocando o homem. Então, é justamente nesse ponto que o homem já inicia errando, se esquecendo, de fato, de quem foi que lhe criou, de quem foi que lhe concedeu toda a capacidade, né? Todo o poder, qualquer força para realizar alguma ação, né? Esse foi o primeiro ponto que está dentro desse relacionamento entre Deus e o homem, dentro do subtópico mandato espiritual. Vamos nos situando na lição, irmãos, senão a gente se perde. E o ponto 2, esse fundamental, ainda estamos falando do reconhecimento, né, que há nessa relação. Esse fundamental reconhecimento da relação Criador e criatura vem acompanhada de uma atitude de maravilhamento com Deus e seu poder. Perdão, vou repetir aqui. Esse fundamental reconhecimento da relação Criador e criatura vem acompanhada de uma atitude de maravilhamento com Deus e seu poder, e de alegria e gratidão pelas suas obras. Então, são 3 características aqui importantes, sobretudo na vida do cristão, né? Aí aqui a gente já estreita um pouco mais o campo, adstrito aqui ao cristão, aquele que tem essa relação com Deus, né? Que eu tenho que identificar em minha vida essas características aqui, de modo que se eu não conseguir identificar, se eu não as estiver cultivando em minha vida, eu estou falhando nessa relação entre o Criador e a criatura. Repetindo as características: uma atitude de maravilhamento com Deus e o seu poder, né? Ou seja, por vezes quando nós nos deparamos com alguma obra, né? Quer seja uma montanha, né? A gente fala montanha, mas quando a gente de fato está de frente a uma montanha, a gente realmente sente o impacto, né? Quando a gente chega ali de frente para um mar aberto, né? Altas ondas que a gente vê que ali o homem não tem poder nenhum não tem controle nenhum sobre as ondas, né? E a gente não chega a conclusão outra, senão de fato realmente o poder de Deus se manifestando ali, e ali a gente fica o quê? Maravilhado, né? A gente fica realmente boquiaberto, como nosso Deus ele é poderoso para fazer tamanha obra, né? E o homem é insignificante a ponto de ser reduzido ali a nada, apesar de todo o poder que Deus nos deu,
ter sido criado à imagem e semelhança dele, mas naquele momento ali a gente termina aqui reconhecendo, né, que de fato Deus ele é um Deus poderoso, e a gente fica ali maravilhado, primeira característica, né? E não só maravilhado, mas também alegre, e junto com a alegria, a gratidão, né? Quando a gente cultiva isso em nossas vidas, esse maravilhamento, essa alegria e a gratidão, vai estar diretamente relacionado com a verdadeira adoração que Deus requer de nós, que é o próximo parágrafo aí que a lição registra. Conhecer o Criador, contemplando as suas obras, levaria o homem à adoração e ao louvor, né? Ou seja, quando de fato nós conhecemos realmente quem é o nosso Deus, a gente não apenas ouve falar, né? Como Jó bem registrou, ele diz, eu te conhecia só de ouvir, agora de fato os meus olhos te veem, porque ele teve uma relação ali pessoal com o próprio Deus, né? Uma relação bem difícil, né? Uma provação bem dura, mas ali de fato serviu para estreitar o relacionamento entre Jó e Deus. Então, de fato, quando a gente tem essa relação próxima para com Deus, a gente tem uma facilidade, uma predisposição maior para com relação ao louvor verdadeiro, né? Quando de fato a gente está maravilhado, está alegre e grato por tudo que Deus fez, não só para nós, mas para com relação a toda a humanidade. E aí ele conclui dizendo que essa parece ser a razão pela qual o sétimo dia foi santificado. Nesse dia, o Criador e todas as criaturas desfrutariam do descanso e da comunhão. Então veja a importância do dia do descanso, veja a importância que nós temos que observar para com relação às obras que Deus fez, a necessidade que eu tenho de conhecer mais a Deus, porque o resultado desse conhecimento vai ser justamente uma adoração mais agradável a Deus, porque vai ser uma adoração mais potencializada por meio do louvor, por meio da adoração de fato realmente que Deus deve, que o homem deve a Deus. Então, é a partir justamente desse conhecimento, desse estreitamento da relação entre o homem e Deus, né, que nós conseguimos chegar a essa adoração, né? Mas, infelizmente, quando o homem ele se encontra não sendo destinatário, não sendo alvo da graça especial de Deus com relação à salvação, o homem ele tem a mania de atribuir todos esses feitos, né, todos esses acontecimentos, ele por vezes ainda se porta até maravilhado por conta de ações grandiosas que ocorrem, mas só que ele atribui a um ser diverso, ele atribui à mãe natureza, que foi responsável pela criação da parte natural do mundo, né? Ou então atribui ao acaso, mas ele não atribui de fato a Deus a autoridade, de fato, ele não reconhece que a competência, que de fato quem realmente foi responsável pela criação daquilo ali foi o Deus que se revela na Escritura. Então, é só a partir do momento que realmente Deus faz a obra na vida do homem é que a gente tem essa capacidade de reconhecer que todos esses atributos, todo o campo criacional, né, que nós ainda estamos dentro do tópico 1, de fato só é devido a Deus, né? Eu não tenho como atribuir a qualquer outro ser, a qualquer outra pessoa. De fato, conhecendo a Escritura, seria realmente loucura pensar que uma maravilha que nós podemos observar foi fruto de algum outro ser que não seja Deus, né? Então, esse ponto aqui, ele especifica bem essa importância, né, de estreitar a relação com Deus. E o terceiro ponto, finalmente, a relação Criador e criatura conduziria a uma atitude de obediência e serviço, né? E aí a gente relembra o título, né? O desafio da obediência. Então, é justamente ainda nessa relação, né, entre Criador e criatura, é que eu sou conduzido, né? Veja que há uma condição, né?
há uma necessidade de que a minha condução para com relação à obediência e ao servir e ao trabalhar, eu tenho que ser conduzido justamente por essa relação entre Deus e o homem, né? Entre o Criador e a criatura. Então veja que se porventura eu estou falhando, eu estou deixando a desejar na obediência e no serviço, é porque eu não estou sendo conduzido por meio dessa relação, né? Ou seja, então são 3 pontos aqui. Eu tenho que ter uma relação, essa relação me conduz, e me conduz a quê? A obediência ao serviço. De modo que se eu estou deixando a desejar na obediência e no serviço, é porque está me faltando a condução. E a condução só vem por meio da relação, a relação entre Deus e o homem. Então, é por isso que a Escritura a todo momento nos exorta: buscai a Deus, né? Se volte para Deus, para que com essa relação eu seja conduzido para o serviço, para a obediência. Ora, mas se reportando aqui aos pais da fé, né? Aqueles homens que de fato foram varões ali, intrépidos, eles falharam, eles deixaram a desejar na obediência, de fato realmente não foram perfeitos, porque realmente perfeição aqui no mundo nós não vamos encontrar, e é porque eles tinham uma relação, né, ali, em muitos momentos, frente a frente com o próprio Deus, né? Frente a frente, modo figurado de dizer, né? Estou me reportando a Abraão, estou me reportando a Moisés, não é? Mas veja que, e nós, né? Se eles realmente, em alguns pontos, né, falharam, imagine nós que não experimentamos o que eles experimentaram, né? Naquela época, realmente, a manifestação de Deus era algo mais, digamos assim, não era algo tão abstrato como é hoje, né? Segundo diz a Escritura, Deus se manifestava por meio de sarça ardente, né? E mesmo assim, a conclusão que eu consigo chegar aqui é que eu tenho que me esforçar cada vez mais, porque se esses homens, né, do Antigo Testamento, eles chegaram a certo momento cair, e é porque tinham um estreito relacionamento com Deus, então eu tenho que, justamente porque eu não tive esse privilégio de que eles tiveram, esse contato próximo com relação a Deus, então eu tenho que lutar, eu tenho que correr para que eu consiga ao máximo estreitar esse relacionamento, para que esse relacionamento me conduza à obediência e ao serviço, né? O que ele diz, a palavra de Deus seria crida e obedecida plenamente, e o amor por Deus faria com que o homem se regozijasse na vontade de Deus. O mais importante mandamento do Éden era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas há muitos outros deveres que Deus estabeleceu, que o homem cumprisse em decorrência da aliança que havia entre eles. Esses deveres são descritos nos mandatos social e cultural, que são os mandatos que nós vamos observar mais aqui à frente. Então, só recapitulando aqui para que a gente não perca o fio da meada. Estamos falando sobre a questão do desafio da obediência. Esse desafio da obediência está diretamente ligado aos mandatos criacionais de Deus, que nós já conseguimos observar, que é essa correlação que existe desde a criação que Deus fez, né, com relação ao homem, e todas as coisas que acontecem hoje a gente consegue de fato enxergar e ver a manifestação de Deus por meio dos seus atos criacionais. Esse ato criacional, ele se subdivide em um mandato espiritual, que é justamente essa relação que há entre o Criador e a criatura, entre Deus e o homem, que foi justamente esse primeiro ponto que nós abordamos, o mandato espiritual. Nós ressaltamos essa importância para que eu chegue, porque o ponto que nós estamos abordando aqui é justamente esse desafio de obedecer. Então, nesse ponto, para que eu consiga vencer esse desafio da obediência, o ponto X desse primeiro tópico é justamente estreitar o meu relacionamento para com Deus, porque eu vou estar me alimentando da única fonte de força e poder, para que assim eu esteja apropriado à obediência, né? A obediência fiel e verdadeira. Então, esse ponto aqui
foi vencido, né? O mandato espiritual. E o mandato social, ainda dentro dos mandatos criacionais. O homem foi criado também num relacionamento de amor e vida com o próximo. Deus criou o homem e em seguida a mulher, afirmando: não é bom que o homem esteja só. Esse vínculo se manifesta em unidade e dependência mútua. É um ponto importante essa questão do mandato social. O homem, né, ele é um ser social por natureza, né? Por vezes, quando ele quer se isolar, né, e a gente tem experimentado isso nos dias atuais, a gente sente uma dificuldade, né, porque o homem foi criado justamente para ter aquela relação ali entre um e o outro, né? Eu estou falando homem, estou me referindo agora ao próximo, né? Não só ao homem e mulher, mas o homem, ele não foi criado para viver só, ele não foi criado para se isolar do mundo, para se isolar das outras pessoas, mas justamente para ter essa relação entre todas as pessoas, né? Então, de fato, isso é importante. A gente vê a necessidade justamente quando nós somos obrigados pelo governo a se isolar socialmente, e a gente fica num pé e no outro, querendo sair de casa e não pode, mas quer, e às vezes a gente dá uma escapada para dar uma voltinha para ver se respira um ar, justamente porque a gente fica sentindo falta daquela comunhão, sobretudo aqui, né, me restringindo à eclésia de Deus, a comunhão dos eleitos de Deus, né, aquela sensação de cumplicidade que há entre o povo de Deus, né, que Deus ali criou, separou ali, elegeu para que vivessem uns fortalecendo aos outros. Então, de fato, isso é sobremodo importante. E quando a gente se vê com esse direito restringido, a gente fica com uma certa sensação de dificuldade, né? A gente fica realmente com algo entalado, não aguento mais, mas se Deus quiser, esse momento vai passar e a gente vai voltar novamente a esse momento de comunhão mútua, né? De proximidade entre os irmãos, né? Que está justamente atrelado a essa questão do mandato social. Além de andarem unidos como uma grande nação, os filhos de Israel receberam o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Então veja que aqui está escrito lá em Levíticos 19:18, e foi o que Cristo replicou lá no Novo Testamento quando ele resumiu toda a lei. Então veja que Cristo, ele demonstrou de fato um conhecimento espetacular com relação à Escritura. Lógico que ele é o autor da própria lei, né, da própria Escritura, mas quando ele resumiu, ele de fato estava justamente fazendo apontamentos do que já estava escrito, né, conforme, sobretudo nesse ponto aqui, né, que nós deveríamos, reportando ao povo de Israel, né, mas a gente é destinatário também desse mandamento, que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. E não só isso, mas honrar os seus pais, preservar a vida e os bens alheios, devendo ser fiel à vida conjugal e verdadeiro nos relacionamentos. Deus requereu deles um compromisso com o cuidado e com o poder. Deus requereu deles um compromisso com o cuidado com o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Davi registrou que é bom e agradável viver em união com os irmãos. Nosso Senhor afirmou que os seus discípulos seriam reconhecidos pelo amor uns pelos outros. E por fim, Paulo afirmou que o amor ao outro é a única dívida que não conseguimos pagar. E João deixou claro que quem não ama o seu irmão não pode amar a Deus. Então, todos esses mandamentos aqui, a gente resume esse tópico que fala sobre o mandato social, né, que foi propósito de Deus criar o mundo com essa necessidade de relacionamentos, né, que há entre um e o outro, né? E veja que aqui Deus não faz distinção, Ele inclui o pobre, Ele inclui a viúva, Ele inclui os órfãos. Então veja que se Deus, que é Deus, Ele não fez acepção de pessoas, quanto mais nós, que fomos criados por Ele. Então é uma necessidade premente na vida do ser humano
esse ponto desse relacionamento, né? Muitas pessoas têm dificuldade em se relacionar com outras pessoas, quer seja por conta do temperamento, quer seja porque a própria pessoa não dá abertura, quer seja por timidez, mas um dos propósitos para o qual nós fomos constituídos e criados foi para justamente nos relacionarmos, porque é justamente por meio desse relacionamento é que eu vou ter a oportunidade de levar o Evangelho para aquela pessoa que ainda não conhece a salvação, ainda não conhece a palavra de Deus, né? Eu tenho que me achegar a essa pessoa, por mais que seja uma pessoa desconhecida, por mais que seja uma pessoa trancada, dura de coração, mas pesa sobre mim a necessidade, o sangue dela pesa sobre os meus ombros, se eu tiver a oportunidade de pregar e assim não o fizer. Então, isso tudo está adstrito a esse mandato social. Então, mandato criacional, né? Responsabilidade de Deus. Deus criou o homem e a mulher, criou o mundo, todas as relações. Dentre esses mandatos criacionais, existe o mandato espiritual, relação entre homem e Deus. Existe o mandato social, relação entre o homem e o homem, né? A sociedade como um todo. E existe, por fim, a gente pode tratar aqui como o resto, né? O resto que eu digo é o que sobra, que é o mandato cultural. Ele diz, por fim, Deus estabeleceu um relacionamento de amor e vida entre o homem e o restante da criação, né? Por isso que eu me reportei ao resto, né? Não é que é menos importante. O homem deveria ser o representante de Deus neste mundo e exercer, em nome do seu Criador, o domínio sobre as coisas criadas, né? Ou seja, então, todo o restante de relacionamento que o homem tem, que não seja o relacionamento entre Deus e o homem, que não seja relacionamento entre o homem e o homem, faz parte do mandato cultural, que ele cita aqui alguns poucos exemplos, quando ele diz, quando descreve as bênçãos de Deus sobre o seu povo, o livro de Deuteronômio usa muitas figuras do mandato cultural. Exemplo, o trabalho na cidade, no campo, o fruto da terra, o crescimento do gado, a vitória nos combates, embora no contexto diferente e mais voltado para as bênçãos espirituais, o Novo Testamento não deixa de lado o mandamento cultural, como quando Jesus nos ensina a orar pelo pão de cada dia e afirma que o Senhor cuidará das nossas necessidades, como comer e vestir, né? Então veja que tudo isso faz parte do mandato cultural, né? São todas as demais relações que ocorrem, que estão dissociadas do relacionamento entre Deus e o homem, do relacionamento entre o homem e o homem. O que restar faz parte do mandato cultural. E o segundo tópico, né? Ou seja, estudamos os 3 tópicos referentes ao mandato criacional, que se subdivide em um mandato espiritual, um mandato social e um mandato cultural. E o segundo ponto aqui que ele vai abordar é com relação ao pecado original. Nós estamos fazendo uma retrospectiva aqui com relação ao Antigo Testamento, bem mesmo no início, nos reportando aos 2 representantes iniciais da humanidade, né, que são justamente Adão e Eva, né? Esse amplo compromisso no qual Deus criou o homem se expressava resumidamente em uma única ordem: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, né? Essa foi uma ordem, e se a gente observar, foi a única ordem, foi o único mandamento passível de morte, né? Me reporto aqui a esse primeiro ponto, que Deus determinou, porque quais foram os outros mandamentos, né? Deus determinou que o homem lavrasse a terra, que nomeassem os animais, mas com relação ao não comer, Deus deu uma consequência: se comer vai morrer, né? E não por fruto do acaso, o homem decidiu desobedecer justamente o mandamento mais prejudicial, que iria fazer com que o pecado entrasse no mundo
e junto com o pecado de mãos dadas, a morte, porque Deus havia prometido, né? E veja que naquela época o homem ele tinha um livre-arbítrio, né? Ele poderia decidir de fato entre o certo e o errado. As faculdades dele ainda não estavam prejudicadas por conta da ação do pecado, não estavam afetadas como hoje está, porque de fato o pecado causou um tal mal em nossas vidas, nas nossas entranhas, que a gente não tem condição de viver uma vida de santidade em perfeição. Mas naquela época eles poderiam, e veja que mesmo assim eles optaram por desobedecer a Deus, né? Mas a gente chega a uma conclusão que mesmo assim Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus não foram frustrados por essa desobediência. Na verdade, a conclusão que a gente entra aqui nesse momento é que tudo aconteceu da forma como estava descrito, porque se não tivesse ocorrido essa desobediência, não seria necessário Cristo vir ao mundo e morrer em nosso lugar, porque não haveria preço a pagar, porque não houve desobediência passível de morte. E aí Cristo não levaria todos os méritos e honra que é devido a Ele. Então veja que, do contrário, se o homem não tivesse caído, aí sim os planos de Deus teriam sido frustrados, porque a Escritura diz que com relação a Cristo, Deus fez todas essas coisas para que residisse em Cristo toda a plenitude. E se o homem tivesse acertado logo de primeira, sem errar, em Cristo não residiria toda a plenitude, porque o homem iria ter a capacidade de argumentar para com relação aos seus méritos, de sua boa conduta, de fazer tudo certo. Então veja que quando o homem caiu, os propósitos de Deus não falharam, assim como os propósitos de Deus de fato não falham até hoje, quando, na pior das hipóteses, acontece um caos na sociedade. Isso não significa dizer que Deus está fora do controle, que as rédeas do mundo não estão no comando de Deus, mas é justamente o contrário. É quando de fato isso acontece, a gente vê realmente Deus agindo ali, para ver se para a maldade do homem, a malícia, a carnalidade, o fruto do pecado, porque se Deus não vier e pisar no freio do pecado do homem, o homem ele se deslancha como um bêbado em ladeira abaixo sem controle, que vai bolando sem controle, e aí Deus vem e vai freando, e vai apertando o freio, para ver se o impacto não é tão grande no final, né? Então veja que em todos esses acontecimentos, Deus ele se manifesta soberano, Ele está ali regendo, atento, e em nenhum momento perdendo o controle da história. Então, não foi diferente assim no pecado original. E antes da conclusão, ele diz aí: o pecado original demonstrou desconfiança nos propósitos de Deus em dar-lhe o mandamento e falta de fé na palavra de Deus, que anunciava a morte vinculada àquele evento. Ao invés de se unirem para servirem a Deus e desfrutarem das bênçãos, o homem e a mulher desobedeceram ao mandamento divino e colocaram a perder os vínculos de amor e vida com que tinham sido criados. Agora envergonhavam uns do outro e tinham medo de Deus. Estavam sujeitos a distorções violentas em seus relacionamentos e a crescentes dores ao gerarem filhos. A terra foi amaldiçoada e o sustento do homem só viria por meio do suor e fadiga. Expulsos do jardim do Éden, o destino do homem é morrer e tornar ao pó de onde veio, né? Então veja as consequências catastróficas que tiveram, né, os dois aqui, o casal, e como nosso representante, nós também temos essas
esse resultado por conta, de fato, de uma desobediência, né? De um pecado que não é menos grave do que qualquer outro pecado. Por mais que, por vezes, a gente queira sobrepesar e colocar na balança, de dizer que um pecado é mais grave do que outro, não. Nós conhecemos aquele brocargo, né, que pecado é pecado. O que pode diferenciar, de fato, realmente são as consequências. Mas todo pecado é ofensa para com Deus, e toda ofensa tem que ser julgada, tem o seu pagamento. Então não é porque é uma desobediência ou um assassinato, mas tudo é desobediência a uma lei, a uma regra imposta pelo Deus Criador. Então toda vez que a gente de fato quebra essa regra, realmente temos consequências a pagar, né? Por isso que a gente tem que ter aquele cuidado com relação ao cumprimento dos mandamentos de Deus. Não à toa, o título da lição é o desafio da obediência. Nós, graças a Deus, conseguimos a salvação pela graça, por meio dos méritos e sacrifício de Cristo, né, que coincidentemente hoje comemoramos justamente esse pagamento que foi feito, né, pelo ressurgimento do nosso segundo representante, né. Esse sim fez cabalmente, de maneira correta, cumpriu do início ao fim, do primeiro ao último, todos os mandamentos que Deus determinou. E aí, por meio dele, justamente, nós conseguimos de fato a salvação. Mas isso não significa dizer que nós temos uma carta de liberdade, né, um salvo-conduto para pecar, para viver uma vida, por mais que não seja uma vida deplorável no pecado, porque se assim for, nada difere do ímpio, né, porque quem vive assim é um ímpio, e muitas vezes nem um ímpio vive dessa forma, né. Então isso realmente é o ponto mais alto da depravação humana, mas não só nesse ponto, mas também nos pequenos erros, nos pequenos delitos. Nem nisso nós temos esse passe livre para viver uma vida sem que o Espírito Santo esteja ali lhe atormentando, né, dizendo: olha, não é dessa forma, está errado, se arrependa e se converta, porque de outra sorte, se continuar a viver uma vida deliberada no pecado, não resta sacrifício, né? Ou seja, se tiver algum sacrifício que me aproveita, esse é o sacrifício de Cristo. E se esse sacrifício me aproveitar, com certeza eu não vou viver, né? Ou seja, passar a minha vida até o fim em uma constante prática deliberada no pecado. Vai chegar um dado momento em que Deus, ao agir na minha vida, vai me derrubar do cavalo, como derrubou Paulo, né, que ninguém sabe se derrubou, mas foi uma conversão ali radical, em que o próprio Cristo botou ele na parede, disse: como é que é? Vai mudar ou não vai? Mudou, né? Ou seja, então, esses pontos de mudança têm que ser visível na vida do crente, inclusive dentro da minha casa, porque viver uma vida demonstrando para a sociedade que é uma boa pessoa é fácil. Eu quero saber é lá dentro, é entre você e Deus. Não é apenas enganar o pastor, não é apenas enganar os irmãos, mas é saber que de fato Deus, ele perscruta, o olhar dele vai lá no íntimo, passa pela fechadura da porta, em qualquer lugar que esteja, quer seja dentro de casa, fora de casa, no ermo, no deserto, inclusive no meu próprio pensamento. Se eu não estiver me policiando em retirar, fazer uma limpeza, uma faxina no íntimo do meu coração, que inclusive deve ser um coração novo, um coração restaurado, porque é isso que promete Deus, né? Ele promete tirar o coração de carne, coração de pedra, e nos dá um coração de carne, um coração contrito e compungido, o qual Deus não despreza. Então cai sobre mim essa responsabilidade e pesa sobre mim esse encargo de a todo momento estar me examinando. Examine-se, pois,
o homem, para que assim a conclusão disso seja o quê? Uma vida, né? uma contínua caminhada em novidade de vida. O crente nunca deve entrar em um marasmo espiritual a ponto de que parece que não há nada de novo, né? Ou seja, vai dia após dia, vai passando, anos se passam, décadas, e aí quando pensa que não, olha para trás, procura os frutos, e cadê? Porque o que diz a Escritura é que quando do julgamento, lógico, a nossa salvação não depende de fruto, depende do sacrifício de Cristo, mas o sacrifício de Cristo atuando em nossas vidas produz frutos. Então é por isso que eu devo olhar para os frutos e saber se eu fui alcançado por uma salvação eficaz em Cristo Jesus. De modo que se eu não consigo ver os frutos, que foi o que o Tiago, o pastor Tiago, né, diz, olha, tu diz que tem fé, pois eu te mostro os meus frutos. Eu não preciso dizer que eu tenho fé não, mas pelos meus frutos você consegue enxergar a minha fé. Então, eu devo o quê? Me examinar. E eu devo procurar justamente esses frutos que são consequências de uma vida em obediência. Título da nossa lição de hoje. Conclusão, ele diz: fomos criados para experimentar vínculos cheios de amor e vida com Deus, uns com os outros e com a criação. Esses vínculos eram constituídos de benefícios e responsabilidades. A partir deles, os propósitos de Deus para a criação se desenvolveriam. Por isso, eles constituem o fundamento da revelação da vontade de Deus para o seu povo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Entretanto, desde a desobediência de Adão, vemos que o pecado e a morte se instalaram com toda a força no ser humano. Não há lei ou esforço pessoal ou social que nos faça deixar de ser pecadores. Somente a obra redentora de Deus, realizada plenamente por Jesus Cristo, pode nos livrar dessa antiga escravidão, né? Ou seja, então, conforme diz Lutero, o homem, ele é um eterno escravo, ou mais precisamente nas palavras dele, o homem é uma eterna mula. Ou ele está montada por Satanás, pelo pecado, escravizado, acorrentado, servindo ali como um bom servo, cumprindo todas as suas vontades, ou ele está, uma vez liberto, quebrado esses grilhões, ele está montado por Deus, sendo escravo de Deus. Aí cabe a você, se é que você tem escolha, optar a quem vai servir, a quem vai ser escravo. Porque por meio dessa escolha, diz Deus que coloca na nossa frente a bênção e a maldição. E aí, se a gente tiver essa capacidade de escolher, que na verdade é um reflexo da escolha de Deus, a gente vai colher os frutos dessa escolha, né? Se tiver sendo montado pelo pecado, acorrentado, nós sabemos qual é a conclusão, né? Qual vai ser o desfecho, qual vai ser o julgamento diante do trono do Todo-Poderoso, né? Que diz para os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, né? De outra sorte, aqueles, né? As ovelhas de Cristo, que, conforme diz aquele versículo, né, em Salmos, o Senhor é meu pastor. Para que Ele seja meu pastor, eu tenho que ser o quê? Ovelha. Eu tenho que ser ovelha dele. Eu não posso ser ajudado por um pastor se eu não tiver a natureza de ovelha, se eu sustentar a natureza de um bode marrento, né, desobediente. Veja que a todo momento Deus nos conduz para o ponto chave central da lição, chamado obediência. Então, devemos chegar a essa conclusão: se nós estamos montados, né, conforme disse Lutero, por Deus ou pelo pecado, satisfazendo a vontade de Deus, que isso reflete frutos esses, segundo João Batista, dignos de arrependimento, que são visíveis,
que o fogo vai provar, mas não vai ser consumido, comparado a obras preciosas, prata e ouro. Aí sim, se de fato estivermos nessa qualidade, nessa condição, estamos seguros pelo sacrifício de Cristo. E aí ele finaliza dizendo: no Evangelho somos reconciliados com Deus, nossos pecados são perdoados e somos transformados em novas criaturas, servos da justiça pelo Espírito Santo. A palavra servos aí. Então, nós não conseguimos ser nada mais do que servos. A questão é saber quem é o seu Senhor. Se é você mesmo, se é o pecado ou quem quer que seja. Mas se de fato eu conseguir enxergar de maneira clara e limpa que o meu Senhor de fato e o meu Salvador é aquele a quem no dia de hoje ressuscitou, nós temos a certeza plena da salvação, porque não é segundo as nossas obras, os nossos méritos, mas é segundo a promessa que Ele mesmo nos faz, que dos nossos pecados Ele não se lembrará mais. É maravilhoso servir a um Deus que abençoa a sua nação, que abençoa o seu povo, independentemente dos nossos pecados, porque esses já foram pagos. E Deus não é um Deus injusto para cobrar uma dívida duas vezes. Se aquele que hoje ressuscitou já pagou pelos meus pecados, o que me aguarda é o que é glória. Porque se com Ele morremos, com Ele também reinaremos. Então, irmãos, finalizamos mais uma lição, chegando justamente a essa conclusão de que o ponto primordial de hoje, Deus nos chama para a obediência. A obediência com relação aos seus mandamentos, aos seus estatutos. E eu finalizo aqui, parafraseando Cristo, foi Ele mesmo que disse que aquele que me ama segue os meus mandamentos. Se os mandamentos de Deus eram necessários para ser seguidos no Antigo Testamento, no Novo Testamento continua tendo essa necessidade, porque o mesmo Deus que falou lá de uma outra natureza, natureza espiritual, foi o mesmo Deus que falou de uma natureza humana também, né? 100% Deus e 100% homem, que nós deveríamos seguir os seus mandamentos. E aí sim, uma vez seguindo, uma vez sendo obediente, eu estarei provando o meu amor por Ele, né? Que de fato é realmente Ele que nos amou primeiro. E aí eu estou apenas vivendo uma vida de gratidão. Aqueles 3 pontinhos que nós vimos aqui no primeiro tópico, né? Alegria, gratidão e o outro, maravilhamento. Então, busque encontrar esses pontos em sua vida. Você é uma pessoa maravilhada pelo Deus a quem serve, você é uma pessoa alegre pelo Deus a quem serve, e você é uma pessoa grata pelo Deus a quem serve, porque se não for, você tem que corrigir. Você pode estar servindo ao Deus certo pelo meio, pelos objetivos errados, ou pela maneira errada, por isso que você ainda não encontrou ainda a sua plena alegria, a sua plena gratidão, o seu pleno maravilhamento. Então, finalizamos o estudo dessa lição. Agradeço a oportunidade e, para finalizar, vamos orar a Deus para que Ele aplique esse ensinamento em nossas vidas e que o Espírito Santo de Deus possa nos edificar a cada dia mais e mais por meio desses momentos tão importantes na vida de todo cristão. Vamos orar. Soberano Deus Todo-Poderoso, nós aqui te agradecemos, Deus bendito, por mais este momento, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de aprender da Tua Santa Palavra, de ser edificados, Senhor, de ser alvos da ação do Teu Santo Espírito, porque isso independe de ação humana, de sabedoria, de intelecto, de qualquer qualidade, ou poder, ou virtude que venha do homem. Sabemos que o Senhor concedeu isso a cada um de nós, mas sabemos que na verdade o
que produz o crescimento é o Espírito Santo de Deus, porque um planta, o outro rega, mas o que dá o crescimento, de fato, é o Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício, que hoje nós estamos comemorando, Senhor, porque muito nos alegra o pagamento que nós éramos, na verdade, devedores insolventes, Senhor, não tínhamos como pagar, nem por toda a eternidade, mas o Senhor quitou, o Senhor nos declarou quites com o débito eterno que tínhamos por um dia ter ofendido a Tua santidade, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, e nos conduz, ó Pai, conforme diz a Tua promessa, aquele que iniciou a boa obra em nós há de completá-la até o dia final. Nós anseiamos por essa finalização, Senhor, por essa completude, que o Senhor possa um dia realizar e glorificar, Senhor, a Tua obra em nossas vidas, e por toda a eternidade nós possamos estar Te servindo, sendo Teus escravos, ó Pai, servos do crucificado, porque para nós é uma alegria, Senhor, Te servir e Te bendizer por toda a nossa vida. É o que nós Te louvamos e Te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade e finalizamos aqui mais uma EBD, e já, só alguns minutinhos aqui para que a gente possa se organizar. Estaremos iniciando o culto em ação de graças com a celebração da Santa Ceia do Senhor. Aguarde só um minutinho aí, que já nós retornaremos novamente. Os irmãos, é um tempozinho aqui para tomar uma águazinha e nós retornarmos ao nosso lugar. Boa tarde e até mais.